Pode perguntar. Nessa questão do The Chosen, por isso que eu citei essa parte do The Chosen, né? A forma que Cristo comunicava-se com as pessoas, bem mais humano. Teve um tempo ainda existe, né? Só que eu não frequento, que teve a carismática. Sim. Unia muita gente na igreja carismática. E era uma forma diferente de conversar com as pessoas. Não sei se era uma forma próxima aos evangélicos, né, que eles também cantam muito, mas era uma forma e trouxe muita gente. Será que essa visão não vou basear em cima da série, né, mas essa visão diferente, será que não ajudaria muito mais a se comunicar com essa geração? Sim, é um movimento, né? A renovação carismática católica é um movimento. Né? É uma graça, é uma parcela grande da igreja que se alimenta dessa espiritualidade muito marcada por um fervor, pela oração, que dá mais lugar ao sentimento, ao canto, à vida comunitária. Puxa, a emoção, né? E a emoção. E é claro que essas coisas que ajuda muito na evangelização. Por que ajuda? Porque o homem e a mulher do nosso tempo se permitem viver a vida de maneira mais emotiva, dão mais valor à subjetividade, né? Então isso ajuda bastante, é claro. Que bom. Espero que toque mais pessoas, né? Porque eu realmente adorei essa série, adorei a produção da Angel Produtoras, com vários filmes que fizeram. Eles trabalharam agora naquele outro filme com o Jim Vazio, né? Jim Wenzel fez, também muito bom. Vamos lá, dando continuidade. Essa pergunta não tem como sair. Né? Nós estamos passando por uma situação complicadíssima na faixa de Gaza. Complicadíssima. Sim. Alguns falam em guerra santa e a gente acaba acreditando que não é uma guerra santa. Né? Nós vamos chegar na guerra santa. Mas o que o senhor acha dessa situação entre o Hamas e Israel? Então, o Hamas cometeu um crime. O Hamas é um grupo terrorista que cometeu um crime terrível, né? E vários israelenses, crianças, mulheres, homens, foram mortos. E esse ataque terrorista que eles perpetraram em 7 de outubro tem que ser condenado, como nós condenamos veementemente, sem dúvida. Agora, a resposta que Israel está dando é uma resposta também que já ultrapassou de muito os limites do necessário, né? Para a resposta não pode ser essa violência sem medida, porque com a guerra todos perdemos, né? O que a Igreja Católica entende para a situação da Terra Santa? Desde muitas décadas, desde quando se colocou essa questão do Estado palestino, do Estado judeu, é a mesma posição que a ONU defende. A Igreja defende que na Terra Santa existam 2 estados, um Estado de Israel, que tem o direito de existir, que é reconhecido pela Igreja, mas é preciso que haja também um Estado palestino, com os 2 estados com a mesma capital, Jerusalém, administrada de modo conjunto pelos representantes das diferentes culturas e religiões que habitam lá, porque afinal de contas Jerusalém é um tesouro da humanidade inteira, né? E o modo como está sendo administrada a resposta ao ataque terrorista do Hamas, nós já sabemos que é um modo que não vai dar frutos, que só vai gerar mais violência, né? E a situação na faixa de Gaza atualmente é uma situação, como o Papa lembrou essa semana ainda, absolutamente desesperadora, né? Aquilo virou... Temos que separar também a questão Hamas e os palestinos, né? Isso. Existe uma grande diferença em quem é do Hamas Claro. e quem são os palestinos, né? O Hamas é um grupo terrorista e deve ser condenado, né? O terrorismo nunca é solução. Agora, os palestinos são um povo, uma nação que, como todas as outras nações, tem direito a ter o seu Estado. Como Israel também tem direito a ter o seu Estado. Guerra Santa. Tivemos algumas guerras santas em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de Jeová, em nome de todos que eles consideram como os seus guias para a guerra. Como a igreja enxerga esse desínimo de guerra santa? Porque já tivemos as cruzadas, temos aí as brigas entre na faixa de Gaza, entre sulistas e extremistas, e todos falando sobre
Deus ou Cristo. Nenhuma guerra é santa. Nenhuma guerra é santa. Nós nunca tivemos, não temos e nunca teremos uma guerra santa. O que nós temos são homens pecadores que também usaram o nome de Deus em vão, né? Ou usam o nome de Deus em vão para fazer guerra, né? Mas esse é o segundo mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão, né? Não podemos usar o nome de Deus para fazer guerra, né? Esse não é o Deus vivo e verdadeiro. Isso é o ídolo que nasce da violência do nosso coração, né? E, de fato, também na história da igreja, houve momentos em que os cristãos, muitos cristãos, etc., tiveram comportamento violento, tiveram comportamento de guerra, como foi o caso doloroso das cruzadas, e por isso a igreja, na revisão da sua história, tem repetidamente pedido perdão por esses gestos e tentado aprender da história para não repetir, né? No ano 2000, em março do ano 2000, nós tivemos em Roma, o Papa João Paulo II presidiu uma grande celebração mundial de pedido de perdão por várias coisas, né? Que como filhos e filhas da igreja, muitos dos nossos fizeram, e entre eles também as cruzadas ou a colonização violenta da América, a destruição de povos indígenas, etc., né? O pior da tragédia, o pior de uma pandemia como que nós passamos, o pior de uma guerra, o pior de um fato doloroso da história é não aprender nada com ela, né? Quando nós temos que estudar essas guerras chamadas de santas, que não tinham nada de santas, para pedir perdão pelo que aconteceu e aprender com elas a não fazer mais guerra. A guerra é sempre uma derrota. Inclusive, vamos botar lá no The Chosen, tem uma passagem ali em que um filisteu fala com Cristo que todos esperavam o Salvador que viesse montado num cavalo branco para lutar contra Roma, dentro dessa série. E ele fala que ele não veio para guerrear, mas sim para trazer o amor, a paz e mostrar o caminho até Deus, que através dele é Deus, né? Então, hoje, como o senhor falou, pessoas que são pecadoras utilizam o nome de Deus para fazer guerras, né? Me corrija se eu estiver errado. Dizem que o conflito começou por desentendimento familiar, né, por assim dizer, pelas ex-mulheres ou mulheres de Abrão, Sara e a serva Agar, né, que inclusive teve o primeiro filho, que é o Ismael, que vem por Islã, ancestral dos árabes. E o segundo filho, que é o de Sara, pelo judaísmo e cristianismo, né, que são os ancestrais de Israel. Dizem que a guerra começou por esses dois, ou por esse conflito. A igreja enxerga dessa forma? Não, esse é sempre, nem sempre houve conflitos entre, claro, os conflitos entre judeus e muçulmanos, e são conflitos muito antigos, ou entre cristãos e muçulmanos, ou entre cristãos e judeus, né, que têm suas raízes em interpretações equivocadas da Bíblia, em interpretações equivocadas da religião, né? O problema não é a religião em si, nem a nossa, nem a dos outros. O problema é a religião em dó, né? Não em si, mas em dó, né? O uso ou a interpretação que você faz ou não, né? Mas a história também está repleta de testemunho de momentos e de lugares onde judeus, muçulmanos, cristãos viviam harmoniosamente, né? Mesmo no nosso país, graças a Deus. Graças a Deus, né? Claro que somos um país bem mais jovem, né? Mas a gente não, somos um país de maioria cristã, né? E mesmo assim não há conflito com os judeus. Os judeus têm comunidades maravilhosas pelo Brasil inteiro, são decisivos na nossa história. Os muçulmanos com comunidades menores também, mas presentes na nossa história. Todos têm sua parcela, né? Todos têm sua parcela. Não, o mundo não precisa, a diferença não pode ser justificativa para a divisão, né? Entre a diferença e a divisão, não, existe um caminho muito longo, que é o da diversidade, que é do aprendizado. Olha que legal.